Olá, boa tarde. Hoje uma live diferente, horário diferente. O horário totalmente em função do nosso convidado, que nesse momento está na Áustria. 5 horas à nossa frente, lá agora já são, então, são 13 mais 5, são 6 da tarde. E nós vamos falar com o Felipe Drogovic, que já tô com ele aqui no WhatsApp, mas ele ainda não chegou aqui na nossa live. Deve estar entrando. Então, vamos falar com o Felipe. O Felipe se tornou a sensação aí do automobilismo brasileiro. Um alarme aqui. Vamos aguardar o Felipe. Tá chegando. Como eu falei, Felipe no último fim de semana se tornou talvez a principal sensação aí do automobilismo brasileiro. Afinal, ele estreou de uma forma impressionante, uma forma arrasadora na Fórmula 2 nesse final de semana, lá na Áustria, Red Bull Ring, famoso autódromo que recebeu também a prova da Fórmula 1, abertura da Fórmula 1 nesses tempos doidos de pandemia, temporada de Fórmula 2, Fórmula 3, Fórmula 1 começando em julho. Aí tá o Felipe, chegou aqui na live, vamos lá, definitivamente. Tá chegando aí. Aí, Felipe Drogovic. Olá. Tudo bem? Tudo bem, você? Tudo certo. Bom, eu tenho te visto bastante Tu não tá novidade para mim, eu que estou para ti, porque a gente só conversa pelo WhatsApp. Uhum. O Felipe anda trabalhando bastante aí, hiper atarefado. Daqui a pouco Tempo ele sai inteiro. dessa live e vai para uma gravação com SBT. Estava falando aqui pro pessoal, é uma live num horário diferente, porque o Gabriel Bortoleto já está tirando um sarro aqui, já falou que susto. Que susto. Que susto com o selinho de verificado aí, ó. Eu fico Então, brincando com ele com o selinho de viu? verificado dele lá. Olha aí, passou de 10 mil, isso aí nós vamos falar já. Então, né, falando que a live com o Felipe tá... Dá uma ajeitadinha no teu... O teu telefone tá um pouquinho fora aí da imagem. Aqui, tá, aí. Acho que sim fica melhor, né? Tava falando que a live é diferente, um horário diferente, porque agora nós estamos, são 13 horas no Brasil, 18 horas aí na Áustria. O Felipe está no hotel, muito próximo do Red Bull Ring. E eu estava falando que nesse final de semana tu fez uma estreia arrasadora na Fórmula 2. Podemos dizer até que foi de certa forma inesperada. Uhum. Mas eu quero te perguntar o que tu acabou de falar, o selo do verificado. Uma coisa um pouquinho fora da pista, mas esse final de semana de estreia fantástica te levou de sexta-feira mais ou menos 7 mil seguidores no Instagram a mais de 13 mil agora. O que tu acha disso? Não, eu acho muito legal. Eu acho que eu nunca fui um cara que tentou sempre aparecer na mídia o tempo inteiro, né? Então acho que, digamos, em comparação com os pilotos que eu cresci junto, os pilotos europeus ou que andam na Europa, sempre tiveram mais seguidores que eu, mas nunca tive nenhum problema com isso. Mas foi impressionante, tanto que cresceu do nada, do nada não, né? Mas foi repentino, Tem razão tanto pra que isso. foi muito rápido o crescimento que teve e vai, se Deus quiser, vai continuar crescendo, né? Vai sim. Eu fiquei impressionado, porque quando eu comecei a ver que isso aí estava crescendo, eu saía e entrava, então eu saía, no segundo seguinte eu entrava, tinha mais 3, tinha mais 4, principalmente no domingo, depois que tu ganhou a corrida. Mas vamos lá, vamos falar do que interessa de pista, né? O final de semana começou com um 6º lugar no treino, né, no único treino da sexta-feira. Segundo lugar na tomada de tempos, que já foi um resultado fantástico. Uhum. Primeira corrida no 8º, um pouco abaixo do que tu mesmo esperava, a gente vai falar disso. Depois, pole para a segunda prova pela inversão do grid e vitória no domingo.
na real, qual era a expectativa que tu tinha antes do primeiro treino, por exemplo, para esse final de semana? A expectativa, na verdade, era praticamente parecida, eu acho. Acho que do carro do nosso treino que tivemos no Bahrein 4 meses atrás, tinha sido parecido. O nosso carro era muito bom de classificação. Muito bom não, mas pelo menos tinha sido bom. E depois para a corrida parecia que a gente ia sofrer um pouco mais. E foi o que aconteceu. Já no primeiro treino foi relativamente bom, e na classificação a gente conseguiu consertar o carro. Consertar não, mas melhorar um pouquinho, e eu tive o segundo lugar na classificação, que foi muito bom. Foi realmente inesperado, não esperava estar tão rápido no começo, principalmente classificação, que é bem difícil com esse carro, né? Principalmente numa pista curta. O piloto que tem mais experiência, ele consegue fazer um pouco mais de diferença, porque é tão próxima a diferença que de todo mundo, principalmente aqui no Red Bull Ring, se você ver o tempo, acho que só do primeiro que foi um pouco mais distante, o resto ficaram todos muito próximos. Então, normalmente o piloto que tem experiência, ele consegue tirar mais o pelinho de cada lugar, né? E daí na primeira corrida foi relativamente o resultado que a gente esperava, mas não largando segundo, né? Largando segundo a gente queria um pouco mais. Mas acho que já começando a largada, a embreagem não estava no ponto que eu queria, então eu acabei perdendo umas 2 posições na largada. E dali acho que eu tentei recuperar muito rápido e acabei fritando um pouco os pneus que a gente largou nos macios, e depois a gente foi para os duros, né? E acabei fritando um pouco, tive que parar muito cedo. Daí o pit stop teve um probleminha com a roda dianteira direita, e depois tive que esperar um cara passar no pit lane, então perdi mais ou menos uns 3, 4 segundos. Mas depois disso, saindo do box, o ritmo estava relativamente bom, mas acho que eu não tinha muito mais o que fazer a partir dali. Eu saí em sétimo, depois tive o safety car, e relativamente depois daquilo não foi tão bom também, né? O balanço do carro não estava ajudando, eu acho. Mas eu acho que o que foi interessante foi que a gente realmente parou, analisou os dados depois do domingo, analisei o que eu poderia principalmente mudar para não fritar os pneus, e também o que a gente podia mudar no carro. E eu acho que tudo que a gente fez, que eu apliquei, que a gente mudou no carro, foi ótimo, porque eu acho que o resultado mudou completamente, né? De largando de segundo, caindo para oitavo, de largando de primeiro e sendo o carro mais rápido na pista. Obviamente, quando você está na frente é um pouco mais fácil, você tem o ar limpo, né, que a gente chama, você não tem nenhum vento disturbado da frente, mas mesmo assim o carro estava ótimo. Então eu fiquei até surpreso com a performance do carro, e a performance não surpreso com a minha performance, mas em relação ao dos outros, eu fiquei surpreso, porque até o Deletraz atrás de mim, eu não sabia realmente o que ia acontecer, né? O pessoal, ele tem tanta experiência que eu achava, falando, nossa, eu não sei se o cara vai estar esperando as últimas 2 voltas, tá só economizando pneu, e o cara vai me passar 1 segundo mais rápido por volta, né? Então eu não sabia realmente o que ia acontecer. Mas, não, acho que o que eu fiz foi o certo, e a equipe também trabalhou muito bem. Qual foi a maior dificuldade nessa prova do domingo? Porque quem assistiu a corrida, até eu vou avisar o pessoal, a Fórmula 2 não está sendo transmitida pelas televisões brasileiras, nem Sport TV, nem Globo, nem outra forma nenhuma. Mas no último final de semana, o YouTube da Fórmula 1 passou as 2 corridas ao vivo. Então a gente espera que isso aconteça no final de semana que vem. YouTube, Fórmula 1, olhem lá, provavelmente nós vamos poder acompanhar o final de semana do Felipe também agora, tá? Qual foi a maior dificuldade que tu teve nessa corrida de domingo, que ela aparentemente, quem olhou de fora, eventualmente pode ter achado fácil, porque tu não foi atacado, ou digamos, pelo menos no tempo todo. Quais dificuldades tu teve? Eu acho que principalmente foram as largadas, né, do safety car, né? Toda vez, principalmente nessa pista, você tem 3 zonas de DRS. DRS, para você sair dessa zona, você tem que ficar mais de 1 segundo do cara de trás, né? E esse DRS faz muita diferença. Se você ficar ali nessa zona de 1 segundo, logicamente você perde um pouco
na zona mista, por causa que você tem a área, o ar turbulento vindo do outro carro, mas você ganha muito de reta, então você consegue ficar sempre junto com o outro. Então, toda vez que tinha relargadas, tiveram 3 ou 4 relargadas com safety car, você tem que usar muito do pneu. Você relarga e você dá tudo de você, 1, 2 voltas, e cada vez que você faz isso, o pneu perde vida, né? Superaquece, ou se você realmente errar, ele superaquece e você gasta muito do pneu. Então, acho que isso foi a parte mais difícil. Toda vez que largava, eu tinha que abrir aquele gap de 1 segundo mais rápido possível e depois tentar manter, né? E tu fez, além da largada em si, as tuas foram 3 relargadas, foram muito eficientes, né? Não te causaram, para mim que estava olhando, só quando tinha aquela câmera de frente, que parecia que o dele atrás estava muito perto, mas quando entrava na reta de largada, a distância já era maior. Qual foi o segredo, a tática para sempre largar tão bem, relargar tão bem? Basicamente, parece uma coisa muito difícil, mas eu acho que é coisa simples, né? Aperfeiçoando coisa simples, é simplesmente tentar variar na hora que você acelera, o jeito que você acelera, que marcha que você acelera. Acho que sempre tentar pegar o outro de surpresa, basicamente isso. E logicamente, a zona de relargada, né? Você relarga depois da curva 8 e você tem a 9 a 10, as últimas 2 curvas para abrir para passar na linha de chegada, né? E você tem que usar essa 9 e 10, ter certeza que se você está com o pneu na temperatura certa, pelo menos mais alta que você conseguir, né? Porque com certeza eles pedem temperatura no safety car. E freio também, né? Freio, o carro de Fórmula 2, freio de carbono é difícil você manter a temperatura deles. Então, você conseguindo manter a temperatura deles atrás do safety car, isso ajuda muito nas primeiras curvas ou na primeira metade da volta. Tu falou agora do pneu. O Pedro Juliano fez uma pergunta interessante. Os pilotos da Fórmula 2 estão tendo contato direto com uma das bases estruturais do novo regulamento da Fórmula 1 em 2022. São os pneus de perfil com aro maior. Uhum. Como tu venceu, foi um dos 2 vitoriosos na primeira etapa, quais seriam as tuas impressões sobre esse novo perfil de composição? Mais ariscos? Tem difícil acerto ou de gripe? Bom, as principais diferenças eu acho que são, primeiramente, o perfil do pneu, né? A parede do pneu lateral é muito mais baixa, então o carro acaba sendo um pouco mais arisco. Ele, digamos que é um pouco mais sim ou não, né? Ele perde o grip muito repentino. E além disso, não é só a parede que é menor, mas o pneu em si, a circunferência é muito maior, o pneu é muito mais alto e a roda também, e é muito mais pesado. Então, com isso, a inércia do pneu para você frear o carro é muito difícil. É difícil você realmente frear o carro, você sente que o carro é mais pesado. Eu acho que essas são as diferenças principais. Eles também, acho que com um pouco de medo do pneu novo, usaram um composto um pouco mais conservador, colocaram a gente no pneu macio e duro, que ano passado eles tinham usado super macio e macio. Então foi um pouco mais fácil também na parte de guardar os pneus para o final. Tu já tinha tido um bom desempenho, um ótimo desempenho, na verdade, nos testes do Bahrein, que tu falou até no início. Tu foi segundo no último treino e terceiro no resultado final, entre todos, obviamente. Isso certamente já tinha feito com que tu fosse notado, né? Mesmo sendo treino, né? Treino é treino, jogo é jogo. Mas agora a coisa passou a ser mais real. Depois da vitória do domingo, principalmente, tu já consegue notar um respeito maior dentro do paddock? Tu já te vê com outros olhos? No domingo mesmo, caminhando pelos boxes da Fórmula 2, Fórmula 1? Sim. Acho que desde as redes sociais até mesmo no paddock você nota uma certa diferença de comportamento do pessoal comigo mesmo. Acho que basicamente dando mais respeito, né, e reconhecendo, né. Você vê o dono de equipe talvez cumprimentando, que é legal, ou até mesmo pilotos que você não falava antes. Então dá para notar assim uma diferença de tratamento, né, de reconhecimento com você mesmo. Legal. A tua equipe é holandesa, MP Motorsport.
e a própria Fórmula 2, eles têm um esquema primeiro piloto, segundo piloto, ou é um tratamento, digamos assim, linear? Isso mudará, talvez, agora com essa tua atuação no final de semana? Eu acho que o tratamento é exatamente igual para os dois pilotos, isso é uma coisa muito boa. Pode acontecer de ter um piloto, primeiro piloto, segundo piloto. Lógico que nunca é que nem na Fórmula 1, né? Mas pode ser que a equipe favoreça um piloto ou outro, mas no nosso caso está muito nivelado. Nós dois estamos trabalhando junto e ajudando a equipe, que acho que é o principal agora, que a equipe está numa ascensão muito íngreme, né? Eu acho que depois que entraram várias pessoas novas na equipe, a gente começou basicamente do zero com os engenheiros novos e tudo mais, mas eu acho que essa curva que a gente de aprendizado que a gente está tendo é muito alta. Então, entre eu e o meu companheiro de equipe, talvez no começo do ano eles tenham pensado não, mas tenham favorecido ou pelo menos colocado eles na frente, né, antes de começar alguma coisa, mas já desde o primeiro treino eu consegui ser rápido e mostrar para eles serviço, então já me deram respeito. Então agora com certeza tá completamente nivelado, eles estão tratando nós de igual para igual. Vocês, tu e o teu companheiro de equipe, o Nobu, né, Nobuharu Matsushita, sempre falam muito bem dele, né? Vocês se dão super bem. Uhum. Joia. O Mazinho, já ouviu falar do Mazinho, né? Acho que sim. O Mazinho pergunta aqui, eu acho que até tu já falou, mas eu acho que como ele entrou depois aqui, o que mudou, o que mudou tanto a performance de sábado para domingo do carro? Bom, não vou falar sobre setup aqui, né? Mas bom, basicamente era consertando o balanço do carro, ajuda muito no desgaste dos pneus. E também comparando minha guiada com a do Nobo e com os dados que eles tinham antes, vendo o que eu poderia mudar, o que eu errei e o que eu poderia fazer diferente durante a corrida inteira e quais os recursos que eu poderia fazer, o que eu poderia fazer para simplesmente não superaquecer os pneus e manter a vida deles durante a corrida inteira, né? Então acho que foi isso o básico. E principalmente também não errando a largada que nem eu errei no sábado. Certo. Ao mesmo tempo que o Hélio Miranda me pergunta aqui, a próxima pergunta era basicamente a mesma, tá? Nesse final de semana já tem Fórmula 2 de novo, na mesma pista, Red Bull Ring. No outro fim de semana é na Hungria. Mas nesse final de semana é na mesma pista, mesmo traçado. E as expectativas tuas, da equipe minha, nossa, são de que os resultados sejam mais uma vez muito positivos, né? Muda alguma coisa no trabalho da equipe para esse final de semana, no acerto do carro, na estratégia, ou a receita está pronta, vamos assim? Não, eu acho que essa evolução da equipe vai continuar. Tem coisa que a gente vai mudar no carro. Quer dizer que seja melhor também, até porque os outros vão evoluir com certeza. E acho que o fator principal que vai ser diferente do final de semana passado para o de agora, além do que eles mudaram o nome do GP, que era Austrian GP, agora vai ser Styrian GP, que a gente vai ter compostos de pneu diferente. A semana passada foram macios e duros, agora vai ser super macio e médio. Então acho que vai ter que ter uma certa mudança no balanço do carro para compensar isso, mas fora isso acho que é só continuar a evolução natural, né, do carro, acertando pelinho de lá e aqui para extrair o máximo. Certo. Eu vou responder aqui a pergunta do Thales. Eu não sei se tu vai conseguir saber agora. A tomada de tempo é na sexta-feira, né? Uhum. E o horário do Brasil é o mesmo da primeira etapa, né? Os horários são os mesmos. Deixa eu tentar achar aqui para explicar. 5 horas daqui, meio-dia do Brasil. Isso. Se não me engano. Deixa eu ver aqui. Treino livre, 7h55, foi a primeira etapa do horário brasileiro. E tomada de tempo, meio-dia do Brasil. 5 horas da tarde para quem está na Áustria, aí, como tu.
Sexta-feira, treino livre 7h55, se não mudarem os horários, devem ser os mesmos, e tomada de tempo meio-dia, horário do Brasil. A gente está chegando quase já no final, porque o Felipe tem uma gravação daqui a pouco, está super atarefado aí com a mídia. O Christian Mosman pergunta aqui se tu tem algum ritual de concentração. Sim, acho que sim, todo piloto. Não chega a ser um ritual, mas antes de toda a corrida a gente aquece fisicamente, aquece até mentalmente, né? Eu faço uns exercícios para os olhos, com uns painéis para você aquecer a vista, né? Você praticamente é um treinamento visual. E acho que depois que você faz isso, faz a reunião pré-sessão com os engenheiros e depois fica tranquilo, coloca fone de ouvido, fica ouvindo música e basicamente isso. Não tem muito ritual, assim, pra dizer a verdade. Tu é um cara bastante tranquilo, né? Não é nervosão. Não. Lógico que dá Fica frio na nervoso, barriga. claro. Acho que se alguém não tiver frio na barriga antes de entrar no carro, acho que tá na hora de parar, né? Então, acho que você fica angustiado um pouco, fala, nossa, o que vai acontecer e tal, mas não é que você fica nervoso, achando ruim. Repetindo aqui para o pessoal, tá, o Hélio Miranda também perguntou. Semana passada, a primeira etapa teve transmissão eu acompanhei só a partir da primeira corrida e segunda corrida pelo YouTube da Fórmula 1. Provavelmente isso vai acontecer de novo para quem quiser assistir aqui no Brasil. Tenho certeza que a audiência vai aumentar muito para o próximo final de semana. Bom, depois desse final de semana aí o Christian Mosman aqui, na verdade, a Flávia Mosman pergunta se tem essas coisas de camiseta da sorte. Não, eu não tenho, não. Não. Às vezes sim, às vezes você tenta ser tão supersticioso que às vezes você usa o macacão que você usou no dia anterior, né? Mas se não tiver fedido, só isso. Mas não, né? Normalmente não tem nada de superstições assim, não. Legal. Bom, vamos encaminhando para o fim. Depois desse início, que foi muito bom, muito maravilhoso, objetivos continuam os mesmos? Está num outro patamar já para essa temporada? Eu acho que sim. Eu acho que a vitória, acho que principalmente para a equipe, para mim, acho que para qualquer piloto você sempre tenta ganhar, seja lá a situação que você tiver. Isso eu acho que dá muita confiança para mim, mas acho que realmente muda para a equipe, né? Principalmente uma equipe que nem a MP, eles não estavam acostumados com vitórias, então dá para ver que mudaram já um pouco, estão muito mais cheio de gás, assim, tão mais com vontade, estão com muito mais vontade, basicamente isso. E dá para ver que eles têm que agora eles veem que é possível realmente ter vitórias e isso faz uma diferença enorme no ambiente dessa equipe, né? Uhum. Acho eu aqui que é a última pergunta. O Pedro Ebrahim me perguntou durante a manhã aí se depois desse ótimo final de semana, aí eu encaixo ali com donos de equipe da Fórmula 2, te cumprimentaram e tal, algum team principal de equipe de Fórmula 1 deu uma passadinha, deu um alô, uma coisa parecida? Não. Bom, que eu lembre, não, pelo menos. Não. Até porque o paddock da Fórmula 3 e Fórmula 2 está bem separado da Fórmula 1. Quer dizer, já era, né? Mas agora eles colocaram... Só tinha as catracas para entrar na Fórmula 1. E agora colocaram para entrar na Fórmula 2 e Fórmula 3 também, por causa do isolamento e tudo mais. Então acho que não tem esse movimento de pessoas indo para lá e para cá. Mas... Sim, aí você vê nas redes sociais tiveram umas pessoas que deram uns likes nas minhas fotos que foi interessante, mas fora isso, nada demais. Beleza. Última pergunta. Muita gente aqui se emocionou muito com... inclusive, eu filmei filmei a televisão quando teve o pódio, o hino nacional, coloquei imediatamente no meu Facebook e teve muito like, muito compartilhamento e tudo.
e muita gente falou que se emocionou com um brasileiro lá no alto do pódio, que dessa vez não foi tão alto, mas tinha o hino brasileiro sendo tocado na Europa. O que para ti, que sensação foi essa? Eu acho, para mim foi, acho que juntou tudo, né? Tocar o hino nacional para mim e para todo mundo que estava me seguindo naquela hora, no final de semana de Fórmula 1, na minha primeira corrida de Fórmula 2, foi incrível. Na verdade, segunda corrida de Fórmula 2, né? Mas foi incrível, foi muito legal e dá pra ver acho que eu não li nenhum comentário na internet que foi negativo ou neutro sobre mim, todos muito positivos. É absurdo a repercussão que teve, todo mundo gostou muito, muito pessoal dizendo que eu fiz o dia deles, eu deixei eles muito felizes, e isso é muito gratificante, né? Mesmo você só focando, logicamente no final de semana de corrida a gente não pensa sobre essas coisas, pensa só no trabalho que eu tenho que fazer, e você ler umas coisas dessas é muito legal. Bom, legal. Normalmente a nossa live sempre vai mais longe, mas dessa vez eu posso. Se quiser. Bom, que horas que é daqui? Agora faltariam 35 minutos para esse compromisso que tu teria com o SBT, né? Uhum. Se quiser continuar aí, se quiser continuar, um pouco mais. O que mais de perguntas? Eu não separei muita pergunta. O Pedro Juliano fez mais uma pergunta aqui com relação aos pneus. Se tu já tiver com alguma vantagem, no sentido, deixa eu rever ela aqui, por tu ter demonstrado essa adaptação rápida aí aos novos pneus que vão ser o item crucial para a Fórmula 1 em 2022, se tu já te sente com alguma vantagem em relação aos outros companheiros de grid na Fórmula 2 e até com, né, possíveis futuros companheiros de grid na Fórmula 1, que é obviamente onde tu quer chegar. Eu acho que não, acho que vantagem em cima deles, a nossa evolução ainda está bem íngreme, porque esses pneus são completamente novos, a gente só fez 3 dias de teste no Bahrein e agora a corrida, né? Então tem muito para descobrir neles. A gente nem usou ainda todos os compostos que a Pirelli tem, então tem bastante coisa para aprender sobre eles, mas mal eu não me acostumei com eles. Eu acho que eu tive um bom aprendizado até agora, entender com ele, é um pouco diferente o jeito que você carrega o carro lateralmente e longitudinalmente, mas basicamente acho que todos estão bem nivelados aí, todos da Fórmula 2 estão bem. O grid é muito forte esse ano ainda, então é difícil falar se eu estou melhor ou pior do que os outros na questão de realmente entender o pneu ou não. Certo. O Felipe Schwartz fez uma pergunta aqui durante a live. Segundo ele, eu não vi, a expectativa é de chuva para o sábado, aí na Áustria, no autódromo. E sem testes desses novos pneus e rodas, como tu vê isso, essa imprevisibilidade, talvez? Sem teste de pneu eu também nunca andei no Fórmula 2 na chuva, né? Então estamos bem. Mas acho que tem muitos rookies na categoria que também não andaram ainda com o Fórmula 2 na chuva, e querendo ou não, o pneu de chuva da Fórmula 2 eu acho que é bem parecido com o de chuva da Fórmula 3. Então, afinal das contas, é muito feeling, né? Não tem muita técnica na chuva que nem você tem no seco. Acho que é muito feeling, então só andando para saber realmente. Mas ano passado eu andei bem na chuva toda vez que eu entrei na pista, então acho que eu posso andar bem também esse ano. E também, se chover, não tenho nada contra isso. Tu gosta da chuva? Gosto. Normalmente sempre andei bem, né? Mas vamos ver agora esse ano. Que ano passado eu tinha um carro com 380 cavalos, agora tem 620. Então vamos ver. Quase dobrou. O José Mário Dias, grande fotógrafo, tem uma pergunta. Ele diz que a pergunta é ótima. Se tu também acha que o Enzo parece um ursinho de pelúcia de filme de terror. Comprometedora essa pergunta. Ô, José Mário Dias. Nossa, você não tinha uma pergunta pior pra você fazer pra mim? Não, acho que não sei. Vou falar o quê? Nada, né? Não.
falar que ele é lindo, maravilhoso. Tô brincando. Então, pessoal, vamos ver se a gente tem mais alguma pergunta. Aqui constatações, vamos dizer assim. Para o carro da Fórmula 2 é muito mais rápido de curva que o da Fórmula 3. Esse comparativo entre Fórmula 2 e Fórmula 3, a gente conversou bastante sobre potência de motor, rodas, o freio. Que comparativo? É bastante diferença? Sim, você sente bastante. Eu acho que nem tanto a transição do Fórmula 4, do Fórmula 3 velho para o Fórmula 3 novo é maior do que o do Fórmula 3 novo para o Fórmula 2. A diferença não é tão grande. Até tempo de volta a diferença entre os dois fica entre 8 e 5 segundos. Não é uma coisa absurda. Mas eu acho que tem bastante coisa diferente. A principal diferença são os freios em carbono, né? Que, primeiro, na guiada, freia muito mais. E segundo, o jeito que você trata eles, né? Você tem muito segredo para você tratar eles, até esquentar pneu com eles e tudo mais. E já o Fórmula 3 é um pouco mais fácil, né? É um freio. Você aperta o pedal, ele freia, basicamente. Já o nosso, você tem muitas coisas que você pode fazer que vão afetar o carro com o freio. E também o carro tem muito mais downforce e mais potência, né? E acho que também uma coisa que muda bastante é o Fórmula 2, o Fórmula 3 é o V6 da Mecachrome aspirado, e o Fórmula 2 é o mesmo motor, só que turbo. Então você tem muito turbo lag, que é basicamente a demora que o turbo despeja a potência, o torque no motor, né? Então isso é um pouco diferente no começo, porque as marchas são todas diferentes. Fórmula 3 é um pouco mais difícil de entender a potência saindo das curvas, principalmente em simulação de corrida, que quando despeja os 620 cavalos é difícil de controlar realmente a potência e não patinar, mas fora isso é um carro com 4 rodas e um volante, né? E pneu Pirelli principalmente, então é assim. O pessoal está querendo saber aqui, vários perguntaram, e eu não sei o nome dela, é M. Drogovic Evangelista, é da família. Sim, Eu não sei o primeiro nome dela. Ela está lembrando a mim aqui que o pessoal quer saber que tipo de música que tu ouve antes da largada. Eita. Eu já vi fotos tuas até de fone. Eita, de tudo. Eu não tenho muito um gênero de música preferido. Normalmente eu gosto de ficar mudando, nunca gosto de ficar ouvindo as mesmas músicas sempre. Então eu faço uma playlist nova para cada final de semana, o que estiver tocando na rádio, ou o que seja. Uma coisa só que me ajude para ajudar a me concentrar, basicamente isso. Não tenho muita preferência, mas pode ser rap, rock, pop, qualquer coisa, não muda muito. Não, agora o pessoal do Brasil vai dizer, mas você não é sertanejo? Quase nada, praticamente. Deixa eu ver aqui. Se existe muita diferença entre Prema e Arte para MP? Existia sim, ano passado. Agora esse ano não sei. Para ver que não tem tanta, né? Já tem menos, certeza. Lógico. Ainda são Prêmio Art. Não tem sombra de dúvidas que eles têm muito mais experiência com isso. A gente acertou o balanço na corrida 2, andamos muito bem. Mas ainda eles têm a experiência e acertar o balanço em toda a corrida acho que é o difícil, né? Então não quer dizer que a gente vai ganhar toda a corrida e por causa disso mesmo, porque acho que eles têm muito mais experiência, cada temperatura, cada pista, em cada momento certo, provavelmente eles vão ser mais precisos. Mas é o que a gente, com essa curva de aprendizado da equipe, minha e da equipe, eu acho que a gente vai ter que focar, realmente ver em qual temperatura, o carro, a reação do carro, em tal pista, tal pneu, tal composto de pneu, né? A gente vai tendo que juntar a informação para realmente eliminar os erros durante a temporada. O Benê Spengler, que foi campeão brasileiro de kart em 2017, se não me engano, ele pergunta se o balanço do carro
a que tu te refere, que a gente está falando bastante aqui, ele é de certa forma padrão ou ele muda muito de pista para pista? Ah, o que o balanço em si, você sempre tenta ter um carro neutro para você, né? Cada piloto gosta de um carro, um piloto vai gostar de um carro um pouco mais traseiro, outro mais dianteiro, e você sempre vai tentar buscar esse balanço para você em toda a pista, que seja que você goste mais desse balanço. O que muda mais de pista para pista é mais a carga aerodinâmica e o composto do pneu, né? Então, daí vai ser um pouco mais complicado. Praticamente, o composto vai mudar um pouco o balanço também, mas você compensa com o setup. E o que você vai mudar mesmo de pista para pista é a carga aerodinâmica. Você vai para Monza, você vai usar muito, carro muito descarregado de downforce, né? Você vai para, não sei, aqui você usa o carro completamente carregado de downforce. Então isso muda um pouco o feeling do peso do carro. Aqui você sente o carro pesado e em Monza você vai sentir o carro mais leve, mais escorregando, né? Mas no final das contas, o balanço é o que você gosta e você tenta achar esse balanço toda a pista para você. Uhum. Falando em setup aqui, o Léo Prado pergunta se depois desse... Se tu acha que vai ter uma evolução do conjunto na classificação da sexta-feira, agora próxima, já que teve depois desse setup que tu encontrou para o domingo, né, passado. Eu acho que todo mundo vai evoluir. Então, sim, respondendo a pergunta dele, sim, a gente vai evoluir, mas posição é relativo, né? Eu acho que todo mundo vai evoluir, a gente tem que ver na hora o que vai acontecer. O Robson Olsen, lá de Caçador, você chegou a correr em Caçador? Corri. Acho que foi isso. Sul-brasileiro que teve. Sul-brasileiro, né? Acho que foi. Brasileiro. Corri. Ele pergunta como é que é o relacionamento entre os pilotos nos bastidores da Fórmula 2. Obviamente tem alguém que te dá melhor, outros não. Como é que é assim de uma forma geral? Eu acho que é relativamente bom. Tem os pilotos que você é obrigado, os pilotos que você não conhece, mas eu, pelo menos, conheço vários e isso me dou bem com eles. Não tem problema. Logicamente, você faz o seu trabalho, não é que você para falar com eles o tempo inteiro. E nem que você vê ele no paddock, você para falar. Você faz o seu trabalho. Não é que nem no kart. Não, é muito mais profissional. Você é um adversário, você deixa pra lá, nem fala com ele normalmente. Você vai falar com ele se acontecer alguma coisa específica, mas você tem que ser um pouco mais fechado com eles. Em comparação com o kart, que é um pouco mais, digamos, entre aspas, festa, né? Não é uma festa, mas é muito mais contraído. Mas é basicamente isso. Me dou bem com a maioria deles. Eu tenho uma pergunta aqui de... Duas pessoas perguntaram o que aconteceu que não foi tão legal ano passado na Fórmula 3. Muitas coisas não foram tão legais na Fórmula 3. Acho que principalmente a equipe inteira não conseguiu achar uma certa filosofia para o pneu que a gente conseguisse trabalhar. O jeito que a gente achava que o pneu trabalhava, não trabalhava. Então foi um pouco difícil de achar um setup que funcionasse. Mas como o carro era novo, todo mundo estava aprendendo, a gente ficou para trás no começo. Então, por mais que a gente conseguisse evoluir durante as corridas, os outros também estavam evoluindo. Então foi difícil o ano inteiro, simplesmente porque a gente ficou para trás no começo. Certo. O pessoal do site Mundo da Velocidade está perguntando, até uma pergunta muito interessante aqui. Como foi o briefing do final de semana por conta da mudança de protocolos, né? Porque mudou totalmente o que a gente está acostumado a ver na televisão, pódio, tudo. Como foi esse briefing? Que orientações foram? Foi bastante rígido, né? A exigência de cuidados. Sim. Eles já tinham mandado vários documentos dos cuidados que a gente tinha que ter, mas o briefing em si, sobre a pista, sobre a corrida, foi via Zoom, né? Via conferência. Então, cada equipe tinha que ter um computador conectado com os comissários e tinham que ter os pilotos junto com o chefe de equipe mostrando a cara, vendo o que estava escutando. Deixa eu sair do som. O que tá no som? Aí. Fica aqui.
Mas basicamente isso. Na frente do computador foi o briefing. Entendi. O Pedro Ebrahim, que já tinha perguntado antes, ele pergunta se durante a corrida teve ou tem, ou terá muito contato via rádio, ou já é uma coisa muito pré-definida, não se fala muito durante a corrida? Depende da corrida, eu acho que depende da corrida. Eu, particularmente, ou depende do piloto também, né? Eu, particularmente, não falo muito, mas essa corrida em si, por exemplo, o meu engenheiro falou comigo quase toda a volta, 2 vezes por volta. Falando a diferença toda vez no último setor, que é o último antes de você pegar a primeira zona de DRS, né? Então ele falava 0,9. Então eu tinha que abrir 1/10 nas curvas. Então era... Mas, fora isso, quando é uma corrida, você está no meio do bolo brigando, é difícil você realmente falar com ele. Esse último setor, por sinal, eu estava acompanhando, obviamente, estava acompanhando na televisão ali pelo YouTube e estava no live time pelo telefone. Normalmente principalmente na primeira metade, vamos dizer assim, normalmente o teu terceiro setor era sempre melhor do que o Deletrar. E depois, no fim, quando tu conseguiu realmente ter aquela distância de 1 segundo, que não podia mais usar o DRS, aí a coisa melhorou, mudou muito para melhor, né? Esse terceiro setor era, não sei se depois, obviamente, tu viu com os engenheiros, mas ele era, eu acho eu que nesse terceiro setor onde tu cravava, ajudava muito a tu cravar 6, 7 melhores voltas durante a corrida, porque ele, invariavelmente, quando tu melhorava o setor, ele era, sei lá, 2 décimos, 3 décimos na parte final, mais 1 ou 2 décimos mais rápido que o Deletraz. Sim, mesmo sendo um setor curto, 2 curvas rápidas, mas é bem técnico. E também era realmente o setor que eu tinha que dar tudo, né? Realmente por causa do DRS. E tentar sair da zona de DRS. Os outros 2 era, não digamos inútil eu tentar acabar com os pneus, mas ele, de qualquer forma, quando ele conseguia ter o DRS, você não tem muito o que fazer, né? Ele vai chegar nas 3 retas ali com o DRS, ele vai chegar no mínimo 3, 4 décimos. E daí o lugar onde eu tinha que fazer a diferença era no segundo e no terceiro setor. O Gustavo Simões, falando em pneus, mais uma vez, a administração dos pneus é a coisa mais difícil na Fórmula 2? Sim, sem dúvida. São muito sensíveis, né? Não só na corrida, como também na classificação. O jeito que você prepara eles, o jeito que você prepara eles, aquece para a classificação, principalmente porque a maioria das classificações você esquenta, você dá uma volta rápida, outra esquentando, outra esfriando o pneu e outra volta rápida. E normalmente o tempo foi na primeira, né? Então você tem que estar com o pneu a 100% da performance dele. Você não pode passar do ponto do aquecimento, nem aquecer de menos. Tem que estar no ponto certo. E para a corrida também. Você não pode passar do ponto dele de jeito nenhum. Certo. Bom, eu acho que agora a gente vai encerrar. O pessoal do SBT aqui já está em contato aqui para afinar aí o próximo compromisso do Felipe. O Felipe vai gravar daqui a pouquinho com o SBT sobre esse final de semana. Então, mais uma vez, a gente, pela segunda vez, desde quando aqui que eu falei? Desde abril. Vamos agradecer o Felipe por estar com a gente nessa live, mais uma vez. Segunda vez que a gente faz. É a primeira vez que a gente faz, repete a live. O motivo Sim. foi muito justo. Assim como da vez passada, eu disse, quem sabe a gente vai fazer uma live daqui a pouco para falar dos bons resultados. Veio muito rápido esse bons resultados e eu espero que daqui mais uma semana, 2, a gente possa fazer uma nova live. Agradecer, Felipe, agradecer a todos que estiveram com a gente e torcendo por esse fim de semana tudo se repetir, todo mundo ligado aí provavelmente podendo ficar ligado no YouTube, YouTube Fórmula 1, para assistir as corridas, tomada de tempo, tudo que rolar aí pelo Red Bull Ring. Então tá bom. Muito obrigado, Erno, e obrigado a todo mundo que assistiu aí também. Abração. Valeu, gente. Abraço. Valeu.